Capítulo 843, Dedo como lança. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. Enquanto Situ Chuan falava, todos os artistas marciais presentes lembraram-se da batalha iminente entre Li Ming e todos os artistas marciais nas etapas da destruição da vida do reino divino de Azura. Por causa do choque que aconteceu com todos os fenômenos mundanos que ocorreram enquanto Li Ming avançava para a destruição da vida, eles quase esqueceram sobre este evento. Eles originalmente pensaram que Li Ming iria absolutamente perder essa batalha. Mas agora eles começaram a pensar que valia a pena assistir. Depois de avançar para a destruição da vida, em que nível a verdadeira força de combate de Li Ming chegou? Enquanto todos os tipos de maravilhosos milagres ocorreram em torno dele, a disparidade de cultivo ainda não podia ser compensada. Em comparação com as potências do reino divino de Azura, havia pelo menos 5 pequenas etapas separando-se delas. Eu me pergunto como a Situ Luoxiao é comparado a Li Ming. Eu não faço ideia. Situ Luoxiao está em 12º lugar no mandato do céu, mas isso é apenas uma estimativa. Afinal, Situ Luoxiao não lutou publicamente nos últimos 10 anos. Ninguém sabe quão forte ele se tornou desde aquele tempo. Enquanto o talento de Lin Langzhen é extraordinário e todos os tipos de fenômenos ocorreram durante seu processo de avanço para a destruição da vida, sua verdadeira força de combate ainda é desconhecida. Eu não posso dizer como a batalha entre eles irá se desenrolar. Os fenômenos não representavam a força de combate, indicavam apenas que a força de Li Ming não era comum. Quanto ao alcance de seu verdadeiro potencial, ninguém foi capaz de adivinhar. Situ Luoxiao também era o mesmo. Os 20 melhores artistas marciais no mandato do céu eram existências místicas para começar. Eles raramente lutavam e mesmo quando isso acontecia, não era um evento que artistas marciais comuns teriam chance de ver. Para um artista marcial, uma batalha entre os mestres superiores era um evento estimulante e de ferver o sangue, ainda mais esse evento, que já estava repleto por um inacreditável suspense. Ambos os seus pontos fortes eram desconhecidos. De um lado estava o talento eternamente raro número 1 do continente da queda do céu e o outro também estava um talento no pico do nível imperador. Os resultados foram simplesmente imprevisíveis. Sem dúvida, esta batalha se tornaria um grande evento na região central do continente da queda do céu. Li Ming sorriu levemente para Situ Chuan. Agora que você falou sobre isso, lembrei agora. Eu já estou no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. A fim de avançar para a segunda etapa da destruição da vida, precisarei de mais pílulas e materiais para me ajudar. Com minhas economias um pouco escassas, não é algo que eu possa pagar. Esta aposta com o reino divino Azura veio na hora certa. Eu vou ver você pagar por todos os medicamentos que eu preciso. Depois de atingir a primeira etapa da destruição da vida, o corpo mortal já havia se transformado em um corpo espiritual. Embora seu corpo não tivesse se tornado muito mais resistente, suas células se tornaram mais densas. Quando ele avançasse para a segunda etapa da destruição da vida, ele precisaria decompor seu corpo de forma ainda mais completa do que a primeira vez. E para Li Ming, cujo corpo mortal era tão duro quanto um tesouro de grau celestial de nível baixo, todo o senso comum indicava que a dificuldade para ele avançar para a segunda etapa da destruição da vida seria muito mais difícil, que exigiria medicamentos ainda mais raros. Mas isso realmente não era verdade. Porque depois de avançar para a primeira etapa da destruição da vida, todo o corpo foi reformado a partir da energia e ele podia armazenar a verdadeira essência. Ao avançar para a destruição da vida pela primeira vez, o Dantian era o centro usado para detonar a verdadeira essência e desintegrar o corpo. Isso era como usar uma bala explosiva para quebrar uma pedra sólida. Seria impossível quebrar essa pedra a menos que a energia daquela bala excedesse a imaginação. Mas a segunda etapa da destruição da vida era diferente. Isso porque um artista marcial poderia usar toda a verdadeira essência armazenada em seu corpo como base para detonar a energia. Era igual a usar dezenas ou centenas de balas explosivas para quebrar uma pedra. Querer despedaçar essa pedra em fragmentos seria muito mais fácil.
Assim, enquanto o artista marcial de cultivo duplo achasse incrivelmente difícil entrar em destruição da vida do reino núcleo rotativo, as seguintes etapas da destruição da vida eram apenas um pouco mais difíceis do que um avanço de um artista marcial comum. Isso não era nada estranho. Caso contrário, se um artista marcial com cultivo duplo do corpo e da essência encontrasse uma dificuldade maior cada vez que avançasse pela destruição da vida, em seguida, os medicamentos que ele precisaria chegaria a um ponto tão exagerado que mesmo os maiores seitas dentro do reino dos deuses iriam vomitar até a morte em desgosto. Simplesmente não haveria artistas marciais que cultivassem o corpo e a essência. Situ Chuan ouviu Li Ming ainda se lembrando da aposta e imediatamente riu. Você já está à beira da morte e ainda está pensando em apostar naqueles medicamentos. Que idiota! Li Ming olhou para o excessivamente animado Situ Chuan. Ele era originalmente muito preguiçoso para se preocupar com seu absurdo, mas isso não significava que ele deixaria alguém pisar livremente em seu rosto. Você se chama Situ Chuan, certo? Você é bem arrogante. Quando chegar a hora, você se atreve a me seguir no palco e trocar alguns movimentos. As poucas palavras de Li Ming ficaram presas na garganta de Situ Chuan. Subir ao palco e lutando contra Li Ming. Não era o mesmo que suicídio? Ele nem era páreo para Li Ming antes dele avançar para a destruição da vida, muito menos neste momento. Com muito medo? Li Ming riu. Se você for ao palco, eu nem usarei minha verdadeira essência. Vou usar meu dedo para fazer um único movimento. Se você puder bloqueá-lo, então você pode se considerar como se tivesse vencido. O quê? Situ Chuan se enfureceu com raiva. Na frente de tantas pessoas, ele estava sendo desprezado. Para usar apenas um dedo e fazer apenas um único movimento. E o mais importante, ele não usaria a verdadeira essência. Se um artista marcial não usasse a verdadeira essência, o poder de seu ataque seria limitado demais. Isso porque a verdadeira essência era a base fundamental para os ataques de um artista marcial. A razão pela qual a força de um artista marcial do reino núcleo rotativo aumentava qualitativamente quando alcançava a primeira etapa da destruição da vida era porque seu corpo se tornaria um corpo espiritual e a verdadeira essência não mais se restringiria a seus dantian e seus meridianos. Isso significava que a quantidade total de verdadeira essência aumentaria várias vezes. Naturalmente, o poder de todos os ataques aumentaria muito e até mesmo sua resistência aumentaria. Li Ming não usando verdadeira essência era o mesmo que ele não usando a superioridade de um artista marcial nas etapas da destruição da vida. Em outras palavras, se Li Ming colocasse essa restrição em si mesmo, isso era basicamente o mesmo que ele não ter avançado para a destruição da vida. Na frente de tantos heróis do mundo, se Situ Chuan não poderia nem vencer nesta situação, então como ele ainda poderia ter qualquer reputação para ficar na região central do continente da queda do céu? Sua arrogância foi longe demais. Você realmente acha que é invencível no mundo? Tudo bem então, vou bloquear o seu dedo. Embora Situ Chuan fosse arrogante e rude, ele não era um idiota que era influenciado por suas emoções. Ele concordou com as regras que Li Ming havia estabelecido agora. Ele não achava que poderia suportar qualquer ataque mais forte de Li Ming. Nesse momento, uma voz fria de repente soou nos ouvidos de Situ Chuan: você é muito imaturo. Você quer morrer. Essa voz veio através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Ao chegar a Situ Chuan, ela soou em seus ouvidos como um trovão, fazendo tremer por todo o seu corpo e mente. Aquele que falou era o pai dele, o imperador divino do reino divino de Azura, Situ Aotian. Situ Aotian concordara com Li Ming que isso seria uma luta de vida ou morte. Ninguém poderia matar livremente seu oponente. Se Li Ming matasse o Situ Chuan, ele não seria capaz de fazer nada sobre isso. O imperador divino do reino divino de Azura tinha inúmeros filhos e filhas. Aqueles filhos dele com talento comum poderiam morrer do jeito que quisessem e o imperador divino do reino divino de Azura não sentiria nada. Mas Situ Chuan era um filho extremamente talentoso dele. A razão pela qual ele estava fraco agora era porque ele era muito jovem.
enquanto ele pudesse viver por mais algumas dúzias de anos. Então, com o talento de Situ Chuan, não havia absolutamente nenhum problema para ele alcançar a sexta etapa da destruição da vida. Naquele momento, ele poderia até chegar aos 30 melhores no mandato do céu. Antes de 100 anos de idade, ele ainda tinha uma fraca esperança de avançar ao Reino Mar Divino. O Imperador Divino do Reino Divino de Azura certamente não queria ver um filho tão talentoso perecer aqui. Depois de ser repreendido por seu pai, Situ Chuan parecia um pouco assustado. Pai, ele foi longe demais. Além disso, como não posso nem resistir a um único dedo dele sem verdadeira essência? Se eu me encolher e recuar hoje, então como vou andar com a cabeça erguida no futuro? As dezenas de milhares de artistas marciais que o cercavam encararam Situ Chuan, alguns deles com expressões exultantes. Mesmo que o Situ Chuan pudesse se livrar desse potencial demônio em seu coração e alcançar o Reino Mar Divino, essa vergonha ainda seria lembrada por todos aqui hoje. Nunca seria apagado. Situ Aotian se afundou em seus pensamentos por um momento. Ele acreditava que, se Li Ming se atrevesse a dizer isso, ele teria confiança para vencer. Mas ele não achava que Li Ming pudesse usar apenas um dedo para matar seu filho. Ele limpou o anel espacial e, com um movimento do dedo, uma luz negra submergiu no corpo de Situ Chuan. Isto é, Situ Chuan traçou seu peito. Ele podia sentir uma camada de energia protetora sólida ali. Proteção do coração da armadura do Imperador Demônio. Esta era uma das relíquias sagradas do Reino Divino de Azura, um tesouro defensivo de grau quase santo. A proteção do coração da armadura do Imperador Demônio sempre foi mantida nas mãos de Situ Aotian e agora ele estava usando-a para proteger Situ Chuan. Situ Aotian acreditava que, com isso, Situ Chuan deveria ser capaz de bloquear o ataque de Li Ming. Com a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, Situ Chuan tornou-se muito mais confiante em si mesmo. Ele instigou sua verdadeira essência protetora ao limite. Com o apoio da proteção do coração da armadura do Imperador Demônio, sua verdadeira essência protetora continha um indício do atributo escuridão, como se engolisse tudo. Situ Chuan olhou para Li Ming, sorrindo diabolicamente ao dizer: Li Lanjan, vamos trocar movimentos aqui, não temos que esperar a batalha daqui a 2 meses. Eu quero ver o que você pode fazer comigo. Proteção do coração da armadura do Imperador Demônio então é o conceito da escuridão. Li Ming olhou para a barreira de verdadeira essência. Na barreira, linhas pretas e runas se cruzavam. Embora a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio respondesse apenas por uma pequena parte da armadura do Imperador Demônio, era na verdade o núcleo da armadura do Imperador Demônio. Seu valor era maior do que qualquer outra parte da armadura do Imperador Demônio. A barreira da verdadeira essência continha as leis da escuridão. A fim de ativar a proteção do coração da armadura do Imperador Demônio e mostrar sua força verdadeira e completa, era necessário entender as leis da escuridão. Caso contrário, ninguém seria capaz de usar 1/10 de sua potência. Com o nível atual do Situ Chuan, ele obviamente era incapaz de exibir o uso dessas runas negras. Li Ming esticou o dedo indicador direito. Ele não usou nenhuma verdadeira essência, mas seu dedo indicador explodiu como uma luz prateada brilhante. Ele não está usando a verdadeira essência, certo? Então, como é que a luz está disparando? Perguntou intrigado um artista marcial de baixo nível, intrigado. Esse é um espírito de batalha de nível prata. Não é a verdadeira essência. O ancião de uma seita perto daquele jovem artista marcial disse com um suspiro. Um espírito de batalha de nível prata pertencia ao domínio das lendas. Ele nunca pensou que isso iria aparecer em sua vida, muito menos com um mero artista marcial na primeira etapa da destruição da vida. A luz prateada gradualmente se condensou até se transformar em uma longa lança prateada que apareceu do nada. Depois que um espírito de batalha avançava para o nível prata, não precisava mais ser anexado a objetos. Podia se manifestar diretamente em algo real para atacar alguém. Li Ming também queria saber que grau de poder de ataque seu espírito de batalha tinha obtido.
A proteção do coração da armadura do Imperador Demônio é algo que eu vou tomar mais cedo ou mais tarde, uma vez que eu tenha força suficiente. Como Lin Ming pensou isso, ele usou o dedo como uma lança e atacou. Situ Chuan apertou firmemente os punhos enquanto enfrentava o ataque de Lin Ming. Ele revolveu sua verdadeira essência até o limite. Vosh! A deslumbrante luz prateada brilhou. A luz da lança rápida, afiada e incomparavelmente feroz dificultou a observação com olhos arregalados. Sem qualquer verdadeira essência e apenas dependendo de um espírito de batalha, este ataque era como uma lança afiada. Mesmo que este ataque não fosse destinado a nenhum dos outros artistas marciais presentes, eles ainda sentiam como se uma lança estivesse sendo apontada para suas testas. Quanto ao Situ Chuan, que sofreu o impacto deste ataque, ele sentiu um profundo pesar, como se 10.000 flechas tivessem perfurado seu coração. Ele foi dominado pela tristeza. Enfrentando essa vontade tirânica, suas artes marciais pareceram tremer. Toda a sua confiança original e a energia de repente desmoronaram. Ele era incapaz de controlar o conceito da escuridão para começar, e agora as falhas começaram a aparecer mesmo na verdadeira essência que ele estava derramando na proteção do coração da armadura do Imperador Demônio. Esta era a supressão absoluta proveniente de uma vontade nas artes marciais. Não era mais apenas uma diferença no poder de ataque. Ping! A barreira da proteção do coração da armadura do Imperador Demônio tremeu. A luz prateada desacelerou por um momento e depois avançou em direção ao corpo de Situ Chuan. Situ Chuan deu uma tosse abafada e voou para trás.